Fala pessoal, estamos em mais um episódio do Fala com o Doc. Hoje eu tenho o prazer de trazer como convidado uma amiga, a minha doutora, e também posso dizer com muito prazer que é minha paciente, doutora Laís Leal. Tudo bem, Laís? Tudo bem, é um prazer estar aqui, é um prazer cuidar de você e ser cuidada por você, faz total diferença na minha vida. A Laís, pessoal, para os poucos que não conhecem, ela é especialista em harmonização facial masculina. Laís, vamos começar então, já que você é especialista em harmonização facial masculina, por que que você buscou o público masculino e não o público feminino? Por que essa diferenciação entre masculino e feminino para você? Eu acho que eu gostei muito mais de trabalhar com o público masculino pela mudança que eu acredito que eu consigo mudar até na personalidade do paciente, sabe? Eu acredito que quando você consegue fazer uma harmonização bem feita, a gente consegue passar mais virilidade, mais força, e isso me encanta, são os resultados. E eu vejo isso até na foto do antes e depois, o olhar do paciente, como muda, como passa mais segurança. Eu acho que isso reflete até no cotidiano, na hora de fechar um negócio, na hora de... No trabalho, né? No trabalho, na hora de se posicionar perante a sociedade. Eu acho que o resultado é o que me levou a direcionar o meu trabalho. A autoestima, né? Realmente, assim, depois a gente vai daqui a pouquinho mostrar um pouquinho do trabalho da Laís, tem uns antes e depois que eu só acredito que é a mesma pessoa, porque eu confio na Laís, porque parece que são duas pessoas diferentes. E o legal também, Laís, é que assim, eu já mandei muitos pacientes para você, já recebi muitos pacientes seus também. A gente vê hoje, na medicina e na odontologia, para quem trabalha com harmonização facial, uma banalização, né, dos procedimentos, né? Então, assim, a impressão que eu tenho é que alguns profissionais fazem o que o paciente quer, né? E eu já tive casos onde o paciente foi para o teu consultório e você falou, não vou fazer nada. Vai lá no Daniel primeiro, você está com o rosto muito obeso, você está com excesso de peso, se eu fizer alguma coisa agora e você emagrecer depois, você vai desinflamar, você não vai ficar um resultado legal, e isso é o X da questão, né? O paciente que está na tua frente, tanto para você, quanto para mim, quanto para, graças a Deus, muitos outros profissionais, não é um caixa eletrônico para a gente tirar dinheiro dele, a gente tem que dar para ele saúde, resultado, no seu caso, melhora da aparência, que melhora a saúde também, como você falou, vai melhorar. A pessoa que melhora a sua autoestima vai procurar melhorar a sua saúde de forma geral. E aí, é claro que vai vir o reconhecimento e vai vir o retorno financeiro, mas não pode ser o contrário que a gente vê, infelizmente, com muita frequência, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho a gente já falou da autoestima, mas você acha que essa melhora da autoestima, melhora da confiança, através de uma melhora como é que eu vou chamar a harmonização facial, mas assim, uma melhora da aparência mesmo da pessoa. Você acha que você vê nos seus pacientes isso trazendo esse paciente com mais facilidade para buscar um estilo de vida mais saudável? Eu acho que casa tudo, né? Então, assim, só fazendo um adendo do que você falou, a nossa junção é muito, muito precisa. Então, por exemplo, se o paciente ele não tem uma saúde corpórea, não adianta ele querer arrumar a face. Então, assim, quando um casa com o outro, quando o paciente vai lá e me procura, ele já fica mais satisfeito e ele começa a olhar para si, né? Eu costumo falar para o paciente, quanto custa para você sua autoestima, seu amor próprio? Então, nessa correria do dia a dia, às vezes a gente acaba se esquecendo, e quando o paciente volta para si, ele começa a notar que ele precisa mesmo se cuidar, né? Então ele começa a se olhar mais, a ter um amor próprio, e ele vai procurar também a saúde do corpo, a se exercitar, procurar um estilo de vida diferente. E como você falou, né? Hoje em dia, no mercado, não são todos os profissionais que têm de fato esse cuidado que eu também vejo com você. E eu acho que é muita diferença entre você fazer por amor e você fazer por dinheiro, né? O dinheiro tem que ser consequência de um trabalho bem feito. Com certeza. Então, quando você faz por amor, o dinheiro vem com facilidade e você busca a entrega. Eu quero entregar satisfação para o paciente. Eu falo que eu não vendo harmonização. Eu vendo o amor próprio, eu vendo a realização de sonhos. E eu vejo isso com você. O cuidado que você tem com seus pacientes é notório. E é um cuidado de você ouvir o que o paciente precisa. O paciente, ele não define o que ele quer. Você fala, não, é saúde, você está buscando tem saúde. Que fazer isso. Isso, é diferente
diferente de buscar a sua estética. E eu acho isso muito legal em você. E por isso que eu isso, indico... inclusive, aconteceu com a gente, com você. A primeira vez que você foi na minha clínica, você buscava uma linha de tratamento que não foi a que eu achei melhor para você. E você falou, não, beleza, vou comprar essa... Você não imaginava, bati aqui no microfone, vamos me dar bronca. Você não imaginava, você não sabia o que a sua saúde precisava. Você imaginava uma coisa, eu te falei uma outra coisa, e você foi muito legal, porque você falou assim, não, beleza, vou... Que é a confiança, né? Você através do seu conhecimento, do profissional que você é, esse profissional incrível, passa essa confiança. E deu certo, assim, né? E muito certo. Fala que deu. Não, deu muito certo. Olha como é importante, né? Porque quando eu busquei... Posso contar por que eu te procurei? Pode. Eu sou uma pessoa muito ativa, né? Então, além da parte empresarial, profissional, eu sou mãe. Então, a gente tem que acabar dando conta de muitas coisas. E aí, eu me sentia muito cansada. E quando eu fui fazer uns exames, nós notamos alterações hormonais, né? Muito importantes, mesmo eu sendo nova. E graças ao tratamento... Deixa eu só fazer um adendo. Assim. É muito comum isso que aconteceu com você. As mulheres hoje, é bom a gente só... Depois não vamos perder o mito da fé. Depois você vai voltar ali para o teu tratamento. Mas é que é muito importante a gente falar para quem está ouvindo. Laís tem quantos anos? 35. 35 anos. É muito nova. É muito comum uma mulher hoje, como no teu perfil, com a tua rotina de vida, é mãe, você dá uma hiperatenção para tua filha, você não tem nem babá, né? Não tenho babá, minha filha não vê telas. Trabalha então, assim, todo dia e não tem babá. E brinca, corre. Você se divide entre a sua clínica, a sua filha, e a Laís, ela é uma pessoa com drive de trabalho, assim, como eu vejo poucas pessoas, assim, não tem... Sai nos dias que você pode sair da tua clínica 10 horas da noite, você sai 10 horas da noite, mas já passou de manhã cedo na academia para treinar, já viu a filha, já vai... Então, assim, isso é muito comum, essa rotina que muitas mulheres adotam hoje. Eu digo mulheres porque o homem, ele participa, mas não participa, às vezes, tão ativamente ali daquele cuidado, do planejamento do filho, da casa e tal. E isso faz muita diferença no final do dia, né? Então, muitas mulheres da tua idade, elas acabam tendo uma sobrecarga tão grande de estresse, uma sobrecarga tão grande de trabalho, de preocupação, de planejamento, de tudo, porque hoje você está surfando assim meio que no alto de uma onda que você construiu, foi um trabalho muito árduo para você construir isso que você tem hoje. Você está nova, você quer manter isso durante muitos e muitos anos. E isso cansa muito, isso gera muito estresse. Então, ela aí chega lá com os hormônios todos alterados e o culpado é isso. Eu vou falar para uma paciente como você que você não pode mais trabalhar, que você não pode mais fazer o que você faz, então a gente tem que buscar alternativas saudáveis para que você consiga adequar a sua rotina, o seu estresse, E aí, agora daí vai você me contar o que aconteceu. Não, e o que eu mais gostei é porque eu sempre prezei, não só no meu trabalho, mas na minha vida, a naturalidade. Então, meu maior medo, eu acho que às vezes a gente vem com vários tabus, né? Que uma reposição hormonal vai deixar de ser natural. Lembrando que essa minha avó, gente, eu tô fã doente, não é assim. Mas, e você preza muito por isso, né? Você é muito... Eu acho muito legal que o Dr. Daniel Rosa... ele preza muito pela saúde, e isso é muito raro. Então, isso me passou segurança, porque eu acho que vai muito com o que eu acredito, com o que eu prego no meu trabalho. Então, quando eu busquei, eu realmente tive um resultado significativo, uma qualidade de vida, que era o que eu buscava. Era a qualidade de vida, eu queria recuperar aquela qualidade que havia se perdido. E de forma natural, assim, né, que eu digo, você não tem nenhum resultado a mais, além, over, do que eu tive, e isso para mim foi muito significativo. Bom, vamos mostrar alguns casos aqui. Não sei se vocês estão preparados. Aliás, eu não sei se vocês estão preparados, eu não sei se a tua secretária está preparada para receber as ligações que ela vai receber depois de mostrar esses casos aqui. Vamos mostrar os casos da Laís, que ela separou para gente. Ó, gente, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, né, Laís? Você jura? Eu juro. Cara, não dá para acreditar, né? Pode ir passando. Olha só. Olha que diferença que faz. E você vê que no depois, dá uma paradinha. Volta o outro que você passou.
Você vê que o depois, ninguém diz que a pessoa passou por um procedimento. Não é aquela, né, aquela coisa Aquele resultado exagerado, coisa exagerada. É um cara que já não era feio, mas ficou muito mais masculino, muito mais bonito. Então, repara que os traços, o que eu prezo muito é a evidenciação do traço masculino. E isso deixa o paciente mais forte. Se você reparar, um paciente, ele fica mais viril, mais forte. Quando você olha o pós, você fala assim, é uma pessoa bonita. Só que você não sabe que é uma pessoa que realmente fez alguma coisa no rosto. E é o que eu busco. Eu falo que a minha maior meta é que as pessoas olhem pra ti e falem, cara, você tá bem? O que você fez? Tá malhando? Tá mais forte? Não, uma coisa impressionante é que você olha assim, parece que o paciente retirou pele daqui. Parece que retirou a papada e não retirou nada. Não, ele é definição de contorno, né? Quando o paciente, às vezes, você vê de lado, tá tudo muito junto, e quando você contorna a face, você consegue realmente dar essa diferença de papada e parece que foi mexido ali, e não foi. E é um tratamento muito tranquilo, você faz em uma sessão, no máximo 2, o paciente pode ter uma vida normal, ele pode treinar no mesmo dia, porque hoje em dia, a gente tá naquela correria, nós não queremos parar, fazer repouso, né? Peraí, pode treinar no mesmo dia, mas quando eu fiz lá um procedimento com você falou que eu tinha que ficar 5 dias sem treinar. Era por causa do Botox. Vem não. Pode passar mais uns casos aí. Ó, esse foi um caso de correção, então eu queria falar um pouquinho sobre esse caso, que o Dr. Daniel, ele falou, né, no começo, sobre alguns profissionais que buscam mais a parte financeira. Então, hoje em dia, eu tenho diariamente na clínica correções. Então, vem pacientes de outros profissionais que, de fato, fizeram aplicações, talvez com planejamento inadequado, e eu venho corrigindo. Esse foi um caso típico de um erro de planejamento de outro profissional, que eu consegui remover o material e reposicionar o material ali para ficar um paciente mais natural, mais viril, mais forte. Ficou bem melhor mesmo. Esse não é a mesma pessoa, não. Esse é. Agora tá até modelando esse já. Esse aí não é a mesma pessoa mesmo, pessoal. Agora fala pra mim, isso não passa mais virilidade? Né? Você acha que uma pessoa que sai desse caso inicial, vai para um caso final, ele tem mais amor próprio, ele vai querer se cuidar mais, ele vai querer cuidar do corpo. Esse cara passou a pegar sol. Olha a coloração da pele. É a diferença. Ele deve ter passado aí mais à praia, a fazer mais coisas ao ar livre. Esse caso é uma... Parecia um fantasma aqui na primeira. E olha como tá moreno na segunda ali. É uma diferença de 2 meses de uma foto para outra, para ter realmente, assim, o resultado final, pra gente fazer a manutenção, né? Manutenção, assim, o refinamento final. E aí você vê que é uma pessoa já mais segura, que tá malhando mais. E eu acho muito legal, porque a junção minha com o Dr. Daniel faz total diferença pra mim. Por exemplo, às vezes o paciente, eu consigo deixar ele mais forte. Aí o paciente chega muito magrinho pra mim, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que olhar como que é o corpo. O rosto não vai combinar com o corpo dele. Se o paciente for muito magrinho e quiser um rosto muito forte, vai parecer um mini crack, né? Então eu tenho que falar, não, antes disso, ou, né, enquanto a gente tá fazendo o seu tratamento, eu preciso de uma ajuda, eu vou em caminho pro doutor. Mesma coisa quando o paciente tá sobrepeso. Não adianta eu falo que cada paciente que chega lá pra mim é uma tela, é uma obra de arte que eu vou começar. Então eu preciso olhar meu paciente e falar, não, ele precisa de cuidados prévios. E aí você Se o paciente, por exemplo, faz um procedimento com você, um preenchimento, né, o Botox, você até vai me dizer se o Botox também tem algum problema. Mas se ele faz o procedimento e logo depois ele perde muito peso, faz muita diferença no resultado? Quando ele vai... Ou é melhor ele perder o peso antes? É melhor ele emagrecer o que ele necessita. Acima de 6 quilos já dá alteração na face. Então, uma das primeiras perguntas que eu faço pro meu paciente, assim que ele entra na primeira consulta é: você tá no peso que você gostaria? Você tá passando por um processo de emagrecimento? Quanto que você quer emagrecer? Isso pra mim é fundamental, porque se o paciente ele quer emagrecer mais de 5 quilos, vai dar alteração. Então, não adianta ele vir pagar um tratamento comigo e dar essa alteração. Ele não vai ficar satisfeito. E a satisfação do meu paciente é muito fundamental pra mim, que é o que dá sentido. Sim, claro. Então, essa pergunta conta porque, de fato, faz diferença. Tá. E, inclusive, eu acho que eu tô tratando atualmente um paciente que tá... Eu acho que ele só tá tratando comigo para poder fazer o tratamento com você, porque você barrou ele no teu tratamento, ele me procurou, já tá perdendo peso, mas é engraçado que o que ele quer mesmo é o tratamento com você.
Ele quer fazer a harmonização do rosto, mas como você barrou, ele tá... E o que é muito legal, você meio que deu uma... E ele também comprou isso, né? Porque ele poderia ter ido a outro profissional e ter feito e se arrependido depois. Ele confiou em você, comprou, foi lá, tá lá na clínica fazendo tratamento, já tá emagrecendo, daqui a pouco ele vai lá e realiza. Que o sonho dele não era emagrecer, o sonho dele era fazer o tratamento com você. Só que como ele deve ter falado, que você deve ter perguntado isso, ele deve falar, não, mas pode ser que eu emagreça, você ficou com medo de fazer o tratamento nele, né? Isso é bem legal. Você acha que existe, assim, limite para vaidade? Óbvio. E como é que você consegue trabalhar isso com... Você tudo bem que trabalha mais com, quase que exclusivamente com homens, né? E aí eu acho que talvez seja um pouco melhor, né? Esse limite da vaidade. A impressão que eu trabalho quase que 90% com mulheres, né? E a vaidade é uma constante muito importante, assim. Às vezes a pessoa quer ficar com o corpo da atriz da Globo, sem nem se preocupar o que aquela atriz da Globo ou a blogueira do Instagram fez para ficar com aquele corpo. Muitas vezes tem um corpo bonito e uma saúde toda arrebentada, mas ela quer buscar a vaidade. Nesse processo de busca da vaidade, às vezes a gente perde a saúde. No seu trabalho, você se depara muito frequentemente com essa busca enlouquecida da vaidade? Como é que você lida com isso com os seus pacientes? Eu costumo falar, inclusive para os meus alunos, que o mais importante do que atender é saber quando não atender. E eu acho que quando nós estamos trabalhando com pessoas e quando nós estamos trabalhando com a estética, é uma linha muito tênue. E nós, como profissionais, temos que ter o respeito para com os nossos pacientes e ter o discernimento de saber se ele realmente está íntegro mentalmente. Porque se ele não estiver bem com ele mesmo ou passando por algum problema, você pode fazer o melhor trabalho que você fizer. Ele não vai estar satisfeito. Nunca vai estar satisfeito. Nunca vai estar satisfeito. Então, você ter esse discernimento e esse cuidado com o seu paciente é muito importante. E quando a gente trabalha com a estética, nós temos que alinhar muito expectativa e realidade. Então, por exemplo, nós temos que respeitar que cada paciente tem sua anatomia. Não adianta ele se comparar, e eu falo muito isso com os meus pacientes, você será a sua melhor versão. Não adianta você comparar o seu rosto... Não adianta trazer uma foto de um outra artista pessoa querendo ficar parecido com esse artista. Mas acontece, né? Acontece. E filtro. Eu tenho uma raiva de filtro do Instagram. É sério, porque o filtro, ele modifica até a anatomia. O olhinho da pessoa fica puxado. Entendeu? Então, assim, nós temos que entender e aceitar a nossa anatomia. Sim. Eu vou melhorar a forma que você tá, mas não adianta você me trazer uma foto de outro paciente, porque é a anatomia dele. E como eu prezo pela naturalidade, eu vou fazer a sua melhor versão dentro da sua anatomia, dentro da sua individualidade. Hoje em dia eu vejo muitos profissionais deixando todo mundo com a cara tudo igual. Você olha e fala, gente, peraí, tem hora que eu vejo essa semana saiu aí na mídia uma blogueira que eu nem sabia, eu não conhecia, mas deve ser famosa, porque saiu na mídia toda, que foi fazer aí eu chamo de demonização facial, né, que já não é mais harmonização. E, obviamente, que foi mal realizado o procedimento, além dela ter ficado horrível, no pós-procedimento imediato fez uma infecção, ficou toda inchada, enfim, toda edemaciada. E o perigo é que essa pessoa, se não tivesse feito uma infecção, se não tivesse dado problema, se não estivesse na internet falando mal do procedimento, estaria fazendo vídeos no dia seguinte falando bem de um procedimento, né? Vendendo aquele procedimento que deixou ela completamente, na minha opinião, desfigurada. Aí, mudando um pouco o padrão, porque a beleza vem em padrões, né? Em cada época tem um padrão. E se a gente não tomar cuidado, na próxima década, o padrão de beleza vai ser aquela cara, né? Pena que a gente não trouxe aqui um exemplo, né? E o que cabe ao profissional falar que não, né? Cabe ao profissional falar, já está bom. Então eu falo, assim como eu falo para o paciente, você não está pronto para fazer harmonização comigo, vou te encaminhar para um médico para o seu emagrecimento, eu tenho que falar para ele, já está bom assim, não vou colocar mais. Por que acontece? A nossa face é mapeada no nosso cérebro. Então, o paciente, ele tem uma anatomia hoje, faz um procedimento, beleza, ele começa a se acostumar com o procedimento. E ele esquece de como ele era.
Aí ele chega lá pra mim e fala assim, doutor, eu quero pôr mais, já saiu tudo. E aí eu venho com a foto do antes, eu falo, não, olha como você era. Mesmo, ele esquece que era porque assim. ele se acostuma, e aí ele quer mais. Só que cabe a quem? O paciente ou a mim? Cabe a profissional falar, não, já está bom. Então eu pego a foto atual, tiro uma foto, pego a foto anterior e falo, olha. Aí ele fala, nossa, é verdade. Porque ele vai se acostumando. Então são coisas que acontecem, que aí é quando, é o que a gente falou, se a pessoa visa isso, ela não vai ter esse cuidado com o paciente. Ela vai querer vender. Ela vai sair colocando tudo. É. E é muito importante também que você, nessa consulta inicial, quando o paciente vem com essa demanda, né, de fazer um procedimento que você não acha legal, eu vejo isso até com alguns pacientes que já te procuraram, e você contraindicou alguns procedimentos, é o cuidado que você tem de explicar o porquê. Porque se você simplesmente fala que não vai fazer, que não concorda, não faz, esse paciente ele sai. E vai para outro. E vai fazer em outro local. E mais importante do que isso é que quando você explica, e foi uma das coisas que me gerou muita confiança quando me tornei teu paciente, é que a gente vê que você domina o que você está falando. Você domina a anatomia, você explica por que você vai fazer isso aqui, para levantar aqui, para trazer. Quer dizer, levou tempo para você dominar isso. Para você conseguir hoje, aos 35 anos, estar onde você ralou, sentada na sua escrivaninha, na sua cama, na sua mesa, lendo, se especializando, assistindo pessoas que você escolheu para te ensinarem, que sabem mais do que você. Você gastou muito tempo com isso para hoje estar aí. O que a gente vê hoje, não só na odontologia, mas também muito na medicina, é a galera querendo, por exemplo, sair da faculdade de odontologia. Você vai fazer o quê? Eu vou fazer harmonização facial. Por quê? Porque é onde está o dinheiro. Às vezes, aquele aluno da faculdade de odontologia seria um cirurgião maravilhoso para fazer implante, mas ele já está com a cabeça que vai fazer harmonização facial, porque é onde ele acha que está o dinheiro. Isso acontece muito na medicina, né? Agora, há pouco tempo, algumas semanas atrás, a gente teve uma proibição temporária dos implantes hormonais, que foi uma medida mal pensada da Anvisa, mas se a gente parar... Eu sou um grande defensor dos implantes hormonais, mas eu que sou defensor dos implantes hormonais, eu vejo tanta loucura sendo feita com implante hormonal, mas tanta coisa errada sendo feita, que eu que sou um defensor, eu entendo a posição da Anvisa de bloquear durante um tempo para tentar arrumar a casa. Uhum. Porque é muita gente doida fazendo isso. Eu tenho alguns grupos onde eu tenho alunos, né, que já fizeram cursos de implantes hormonais, e outros grupos que no passado fui aluno de alguns cursos, onde a gente vê comentários que o sujeito, para botar um comentário, o médico, para escrever um comentário daquele ali... Não tem conhecimento nenhum. Ele não tem conhecimento nenhum da fisiopatologia de um hormônio. E ele quer fazer o implante hormonal. Só que ele esquece que dentro do implante tem um hormônio. E o que ele tem que conhecer é a fisiologia do hormônio, a doença, a patologia que aquele hormônio vai tratar. Não é botar o implante, isso qualquer pessoa coloca. E eu acho que na odontologia a gente também está vendo isso, né? Eu não sei se existe esse dado, mas acho que cada vez mais uma porcentagem maior de pessoas dentro de uma turma de faculdade de odonto já vão direto, né, para a harmonização facial. E uma coisa que você falou, uma frase que eu repito muito, que você falou, colocar implante qualquer um coloca. Então, fazer harmonização, injetar, qualquer um injeta. Mas aí, você vai saber planejar? Você vai saber entender como que o corpo vai reagir? Você é meu paciente, você sabe. Quando o paciente vai lá comigo, eu falo, 20 dias, demora 20 dias pra ficar bom. Sim. Calma, vai passar, né? Porque tem um inchaço, sim, tem um período de cicatrização. E olha que interessante, o material, eu trabalho com ácido hialurônico, o material ele expande. Então, se ele expande, no dia que eu faço o tratamento, eu tenho que fazer um tratamento aquém, um pouco a menos. Já com a tua experiência, já imaginando... calculando que vai expandir. Porque se eu coloco pra fazer total diferença naquele instante, quando expandir vai ficar over, o paciente vai parecer um Ken humano. Então, e aí, mas o profissional que começou, ele vai saber isso? Ele vai saber? Ele vai ter esse olhar? Ele vai ter um planejamento? Na verdade, se ele não perdeu alguns anos da vida, perdeu não, né? Investiu alguns anos da vida dele
estudando e aprendendo, ele vai descobrir na prática. Mas o problema é que para ele descobrir na prática vai ter que ter alguém que seja a vítima, né? E eu falo assim que eu tenho que estudar muito. Então eu estudei muito para estar aqui e eu continuo estudando. Assim como você não para. Sim. Porque eu trabalho com a parte mais, na minha opinião, com a parte mais importante do corpo da pessoa. Porque vamos supor, se ela fez se alguém fez um procedimento na barriga e ficou uma cicatriz, ela coloca uma camisa, ela sai na rua. Sim. Entendeu? Ela vai continuar bem. No rosto não tem como No rosto tem como esconder, vai sair de burca. Só se mudar, eu ia falar isso agora, só se mudar para a Arábia Saudita. E olha lá, mulher, né? Então, eu trabalho com homens. Se for teu paciente, não tem Por isso que eu falo assim, eu não sou eu tô longe de ser a mais barata. Só que eu me sinto a mais capaz. E aí eu falo pra pessoa, se você tá procurando preço, não sou eu. Agora, se você tá procurando qualidade, pode vir. Porque eu, de fato, empenho em fazer o meu melhor. E não vou parar até, tipo assim, conseguir alcançar o objetivo que eu quero e a satisfação do meu paciente. Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, quando chega na tua casa cansada, depois de academia, depois de atender, depois de dar atenção para sua filha, aí você, vou dar uma olhada naquela novidade que saiu, naquele artigo que... Quando você gosta do que você está fazendo, aquilo ali não é uma obrigação, aquilo ali é quase que uma diversão. Ao invés de ligar lá o Netflix para ver o seriado, você vai... ver a nova técnica. Ler um artigo. E na medicina, como na odontologia, não existem verdades absolutas que durem para sempre. Né? E há variações anatômicas, né? Não, então, mas assim, o que hoje você considera verdade, amanhã você está sempre estudando. Se amanhã fica comprovado que o ácido hialurônico que você usa hoje não é o ideal e que um novo que está saindo é o ideal, você vai estar atualizado, você não vai continuar defendendo aquele ali porque você fez muito tempo. Aquilo ali era uma verdade, porque a ciência naquele momento corroborava aquela verdade. A gente tem que estar sempre... Na medicina e na odontologia, o que é verdade hoje pode virar mentira amanhã e pode virar verdade de novo depois. Mas você tem que estar sempre baseado com o pé no chão na ciência, no que os artigos científicos, que a produção científica te fala. Não é o que você acha, nem o que eu acho. Eu falo isso muito meus pacientes. Você fala isso? Porque eu tenho assim, umas demandas tão malucas, sabe? Assim, de paciente, mas eu não posso tomar o Ozempic? Pode, o Ozempic é uma droga maravilhosa, mas será que você... Tem necessidade? Tem necessidade? Será que você precisa gastar 3, 4 mil reais por mês para usar uma droga que, no seu caso, não vai te dar o melhor dos resultados? E que também o efeito colateral que você vai ter é muito... Sim, você pode ter efeito. Tem gente que toma e não tem nada, tem gente que toma e tem efeitos colaterais. Aí lançam o Monjaro. Eu vou poder... Se nem tinha lançado ainda, já tinha paciente. Eu vou poder tomar Monjaro? Eu falei, primeiro você vai ter que ter 20 mil por mês para pagar. Né? Aí eu não entendo. Reclama que paga o valor da consulta todo mês lá, mas tem 20 mil. Para pagar em medicamento. 20 mil para pagar no medicamento. Segundo, que é uma droga revolucionária, a tirzepatida, mas não é para todo mundo. Né? As pessoas confundem muito as coisas. Essas drogas novas são maravilhosas. Provavelmente, na próxima década, vão acabar com a cirurgia bariátrica, muito provavelmente. O resultado dessas drogas é similar a uma cirurgia bariátrica. Mas não é uma droga que muda o hábito da pessoa. Né? Eu costumo dizer que no mundo ideal o paciente iria passar uma época da vida dele comigo e nunca mais ia me ver. Tirando, claro, uma mulher na menopausa que tem que fazer a reposição hormonal, né? Um atleta, né, que precisa sempre fazer acompanhamento. Mas um paciente de emagrecimento, pergunta para ele quantas vezes ele já foi em médico e nutricionista e não deu certo. O objetivo de um médico que trabalha com emagrecimento é o paciente nunca mais te ver. Ele aprende a mudar a vida dele, né? Aprender o que ele tem que fazer. Né? No seu caso, isso não é uma verdade tão verdadeira, porque a harmonização... isso é legal falar isso agora. Um resultado como esse aqui. Esse paciente ele vai ter que voltar. Uhum. Ele vai perdendo aos poucos. Como é que é isso? O que acontece? Legal, né? O que você falou um pouquinho sobre as coisas vão mudando. Então, antigamente, falava-se que durava mais ou menos 1 ano e meio o produto. Hoje saiu um artigo, o ácido hialurônico. Saiu recentemente um artigo científico que comprovou por exames de imagem que o ácido hialurônico estava no mesmo lugar, uma quantidade um pouco menor, né, de quando injetava, mas já tinha se passado 3 anos. Então, de fato, o ácido hialurônico ele permanece por uns 3 anos na sua face. Porém,
eu não empalho ninguém, né? Então, o paciente, ele continua envelhecendo. Então, por mais que não vai perder por completo a quantidade de material injetada, ele tá envelhecendo. A cada ano, se você vê sua foto assoprando a velhinha no seu aniversário passado, você vai ver que está diferente. Sim. Você envelheceu. Então, eu preconizo... Mas não necessariamente ele vai voltar no outro ano para fazer tudo de novo. Não, pelo contrário. Então, eu preconizo que o paciente volte para mim a cada 1 ano e 8 meses, 2 anos, né? E aí que ele vai fazer a manutenção, que é uma manutenção do próprio envelhecimento e da redução do material. Então, vamos supor, se eu coloquei 16 ml, nesse caso do Gabriel, eu coloquei 16 ml na primeira sessão, depois de 1 ano e 8 meses, quando ele voltou para mim, nós colocamos apenas 6. Então, a quantidade foi muito menor e o resultado vai ficando cada vez melhor, porque vai ficando mais natural, vai englobando mais. E a toxina botulínica, o Botox, ele dura quanto tempo? Bem pouco, 4 meses. Dura 2 meses, assim, bem travadinho, passado do 2º mês, começa a voltar. O que é bom, porque é a geração muscular. Laís, assim, muita gente que eu indico para você, que eu atendo, fala, vai lá na Laís e tal... A pessoa vai, tô toda enrugada, tô precisando de ácido hialurônico. Então, eu tô precisando preencher com Botox. A pessoa, por mais que seja esclarecida e tal, não. Você tá me dizendo que dura 2 anos, eu achei que durasse 6 meses. Então, eu que sou médico, não tenho nenhuma noção. E tem muitas pessoas que não têm nenhuma noção do que é o ácido hialurônico, o que é o Botox. Dá uma explicadinha rápida para o pessoal que está interessado. O que cada um faz? O que você busca com cada um? A toxina botulínica, que é o Botox, né? O Botox é uma marca, ele faz o relaxamento muscular. Então, ele relaxa os músculos da mímica. Então, por exemplo, você faz assim, né? Levanta, faz aquela ruguinha da testa. Ele faz o relaxamento. Então, ele evita aquelas rugas da mímica, né? Das expressões. O preenchimento... Sim, outra coisa legal. Você fez em mim... a gente vê, às vezes, aquela pessoa que parece que tá com a cara congelada, né? Eu que falo muito... Ela falou até isso pra mim, né? Quando foi a primeira vez. Você faz vídeo no Instagram. Como é que você vai fazer cara de mal, cara de não surpresa? Pode perder a expressão. Eu não posso perder a expressão, senão o cara fica congelado. Você vai contar o que você fez aqui comigo? Conta! Eu nem sei o que eu fiz. Conta, eu vou contar. Mas primeiro fala Pode contar, gente? Fala a diferença do Botox. Tá, vou terminar, né? Termina. Aí o Botox faz o relaxamento muscular, o relaxamento da face. Então, ele é indicado para aquelas rugas de expressão. O preenchimento, ele preenche. Então, ele reestrutura a face. O preenchimento, ele vai fazer todo aquele contorno facial. Então, são 2 materiais completamente diferentes, né, para regiões diferentes e que um completa o outro. Não adianta nada o paciente ter um preenchimento legal, né, um contorno facial e tá com aquelas ruguinhas. Então, um completa o outro e são procedimentos completamente diferentes. Geralmente você usa os 2, né? Sim, geralmente. Eu vou contar... O que eu fiz? Eu nem sei. Você não lembra. Eu vou contar, a Nath deve lembrar. Fiz o Botox, né, e ele me mandou uma mensagem que eu fiz, falando assim que um olho tava caído. Você lembra disso? No meu celular. Lembra disso, meu amor? E eu quase morri do coração. Consegue filmar a Nath lá? Não consegue filmar ela não, né? E eu quase morri do coração. E ele falou assim, não vou nem te mandar uma foto, porque eu tô muito feio. É verdade, mas era brincadeira. Claro que era brincadeira. Eu quase morri. Lembrei. Eu liguei e falei assim, eu acho que deve ser normal que um olho fechou, o outro abriu. E eu falei, manda uma foto. Não, eu tô muito feio pra mandar a foto. Gente, nisso eu já, né, quase caí dura. E ele assim, claramente você não me conhece. É óbvio que o seu resultado ficou excelente. Eu falei, meu Deus, me matou do coração. Pois é, agora pra finalizar, eu não lembrava não. É terrível, tá? Pra gente finalizar, eu acho que com certeza, na hora que esse podcast for pro ar, vai demorar um pouco para ir pro ar, você vai avisar, né? As pessoas que você conhece, vai botar nas suas redes sociais. Então vai ter muito dentista assistindo, talvez dentistas que queiram espelhar a carreira em você. Qual que é o segredo pro sucesso? Dedicação. Pronto. Dedicação. Matou. Eu vou falar um negócio pra vocês. Achei que a gente ia falar mais 10 minutos aqui do segredo. Eu acho que quando você quer ser bom em alguma coisa, você tem que respirar, acordar, dormir pensando naquilo. Você tem que, de fato, se dedicar para você ser muito bom naquilo.
Então não adianta fazer, igual quando você fala assim pra mim, eu sei de alguns profissionais que falam, não, vou fazer isso porque dá dinheiro. Na boa, nem me preocupo com isso. Não é esse que vai competir contigo. Porque se uma pessoa que fala que vai fazer por dinheiro, ela não tem amor no que faz, então ela não vai se dedicar como eu me dedico. Então, se você quer ter sucesso em qualquer coisa na vida, você precisa ter dedicação. Você tem que acordar pensando naquilo, respirar pensando naquilo, se dedicar, estudar, ser o melhor. É isso. E gostar muito, né? Muito, fazer por amor. Gostar. Se uma hora você começa a se dedicar em alguma coisa e vê que você não gosta, desiste, vai fazer. Porque na vida, se você quer facilidade, você vai ficar na sua casa assistindo Netflix. Né? Então você vai ter desafios. Você não tem desafios todos os dias no consultório? Então você vai passar perrengue, você vai ter desafio, você vai ter. Então se você não Às faz. vezes eu penso assim, por quê, né? Por que tanto desafio todo dia? Mas e aí, se você não tem amor no que você faz, você não persiste. Se você não persiste, você não alcança. Muito bom. Olha aí, galera. Vai nessa aqui que a doutora tá voando. Amém. Tenta marcar, vai. Eu quero ver. Liga para ela, tenta marcar uma consulta, ver se consegue. Pessoal, conversei aqui com a Laís, uma amiga, uma paciente, a minha doutora que me deixa um pouquinho mais jovem. Tá super jovem. Um pouquinho mais jovem. É um prazer falar contigo, tá bom, Laís? Vamos liberar a Laís, que ela já deve ter... Tem paciente agora, né, para atender. Já deve ter fila de paciente lá esperando a Laís. Obrigado, tá? Eu gostaria de agradecer muito esse convite. É um prazer estar aqui, um prazer ter sido convidado, ainda mais por um profissional que eu admiro muito. Parabéns, viu? É um prazer. Um prazer. Eu tô aqui, mas o interior não sai de mim. Obrigado, pessoal. Beijo.